Deus pode falar através de sonhos e visões? Né? Vamos lá, vamos ler aqui então. Eclesiastes 5:3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Aqui, irmãos, os sonhos, sabe, tem dois tipos de sonho. Tem aquele sonho que você está acordado, você está pensando. O que você está pensando aí? Estou sonhando em comprar um carro. Esse é um sonho. Tem aquele sonho que você sonhou de noite. Mas eles são muito parecidos, irmãos, eles se misturam. Né? Aqui, por exemplo, nesse texto aqui, os dois sonhos eles se misturam. Embora pareça ser muito diferente, não é, irmão. Não é, sabe por quê? Vou explicar para você por que não é. Por quê? Se você tiver um desejo muito grande de comprar um carro, se você passar o dia inteiro pensando no carro, a hora que você dormir, você vai sonhar com o carro. Entendeu? Então, o sonho, normalmente na Bíblia, quando fala de sonho, aí você tem que avaliar o contexto. Se está falando daquele sonho de madrugada, ou você está falando do sonho de você estar planejando. Irmão, na maioria dos contextos, sempre os dois se misturam. Está falando dos dois. Está falando dos dois. Quando a Bíblia está falando de sonho, ela está falando dos dois. Os dois, eles parecem ser muito diferentes, mas é a mesma coisa. Aqui, porque dos muitos trabalhos, vêm os sonhos. Do muito trabalho, muito desejo de ter as coisas, você começa a sonhar acordado. E quem começa a sonhar acordado, vai acabar sonhando dormindo também. Entendeu? Então, o que muito você pensa durante o dia, é o que você vai acabar sonhando. Então, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Então, o que acontece? Vamos ler o outro texto também, então, para poder explicar melhor. Colossenses 2,18. Ninguém se faça de árbitro contra vós outros, pretextando é uma palavra que vem de pretexto, né? Pretextando humildade e culto a anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Né? Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, está com a mente carnal, está com os desejos de ter as coisas mundanas, e aí sonha, e aí fala que foi Deus que deu o sonho. Mas Deus não pode falar em sonho? Bom, primeiro vamos responder uma outra perguntinha no meio dessa pergunta. Existe um costume, um hábito, no meio da nossa irmandade, alguns, lógico, não todos, alguns de sonha de noite e vem perguntar para o pastor da interpretação. Então, queria dizer a vocês o seguinte, não existe. Se a pessoa sonhou de noite, vem perguntar a minha interpretação, minha resposta de imediato já não foi Deus que falou. Se você não entendeu, não foi Deus que falou. Por quê? Porque Deus, Ele sempre fala na língua que você entender. Se Deus falou por parábolas para os discípulos, é porque Ele queria que eles entendessem no momento certo. Ele não queria que eles entendessem naquela hora. Mas Ele sempre fala na língua que você entende, ainda respeita até a sua cultura, para facilitar a compreensão. Entendeu? Mas pastor, mas tem uns textos, tem uns sonhos lá no Velho Testamento que a pessoa foi pedir para interpretar. Tem sim. Vou citar, por exemplo, Daniel. Faraó teve um sonho e pediu para Daniel interpretar o sonho. Mas espera aí, mas Faraó era crente? Não. Faraó não era crente. Então tinha que ter um crente, um canal de Deus para interpretar o sonho, correto? Daniel não, falei Daniel? É José do Egito, perdão, misturei as coisas aqui. José do Egito. Faraó pediu para José interpretar o sonho. Então, mas Faraó não era crente. E aí depois, eu falei de Daniel, misturei aqui porque Daniel também aconteceu a mesma coisa, O rei também pediu para, em outra época, bem depois, também o rei teve um sonho e aí pediu então para Daniel interpretar. Mais uma vez, o rei não era crente. Então, olha, se alguém
não é crente, não é evangélico, né? E diz que teve um sonho e quer que eu interprete, e tudo bem. Mas se você é crente, entendeu? Deus vai falar da maneira que você entende. Mas mesmo assim, essa questão de uma pessoa do mundo, né, ter um sonho e não entender o sonho, também eu entendo que ainda assim é uma exceção. Ali eu creio que Deus tinha um propósito ali na vida de Daniel, tinha um propósito na vida de José. Ainda assim eu creio que é uma exceção, porque Deus, ele fala da maneira que a gente entende. Mas Deus fala mais com o povo dele, né? Deus fala com o povo do mundo também, mas é uma situação diferente. Mas não estamos falando de mundo aqui, nós estamos falando de crente. Entendeu? Deus falou, teve um sonho, e Deus... Você não entendeu? Vem aqui o pastor pedir a interpretação, eu já sei que não é de Deus. Não existe, né? Deus fala numa língua que a gente entende. Então, mas Deus pode falar em sonho? Falou através de sonho com pessoas que não eram crentes, entendeu? E falou também através de sonho, em alguns casos também falou com Maria, o anjo apareceu para Maria. Né? Falou, olha, você vai. Então, mas era uma coisa muito importante. Deus não enviou um anjo. Deus vai enviar um anjo para você porque você entendeu? Você não sabia se ia comprar o vestido preto ou azul. Aí Deus vai enviar um anjo para você para dizer, não, minha serva amada, querida, o vestido que eu quero te dar é azul. Irmãos, porque tem crente assim. Entendeu? Irmãos, então, uma coisa muito extraordinária, né? Deus pode enviar um anjo ainda, até hoje, para falar? Pode, mas isso são exceções, isso não é a regra. Até mesmo porque esse anjo, se a gente tiver essas ideias, o anjo, a gente começa a confiar em anjo, a gente começa a botar o nosso coração em anjos. Por isso que a Bíblia fala da idolatria aos anjos, o culto aos anjos. O que é culto aos anjos? Eu nunca soube em época nenhuma que as pessoas cultuavam os anjos. Anjo Gabriel, nós te louvamos. Eu nunca soube em lugar nenhum, não está escrito nem na Bíblia, nem nos livros de história. O que seria cultuar os anjos? Seria botar fé, buscar atrás deles, buscar uma revelação, buscar o anjo, que o anjo falasse. Se o anjo hoje, vou orar para o anjo falar comigo. É isso aí que é idolatria aos anjos, isso aí que é culto aos anjos. É isso aí que é culto aos anjos. Então, nós temos e outra, a Bíblia diz, apóstolo Paulo, ainda que desça um anjo do céu, se ele fale alguma coisa que seja diferente da palavra, é anátema, é maldição. Então por que eu tenho que buscar sonhar, ou então falar com um anjo, se depois eu ainda tenho que conferir na palavra, para ver se o anjo era de Deus, para ver se está certo? Não, seria mais ou menos o seguinte, eu vou pedir uma coisa aqui a irmã, vai pedir uma coisa, o irmão vai pedir uma coisa para a minha esposa, entendeu? Dona Carol, eu posso fazer tal coisa, mas se você tem certeza, que se você sabe que ela não tem autoridade para responder isso, se pode ou não pode, que ela vai vir perguntar para mim, se pode ou não pode, para depois ir falar para você, pergunta logo para mim de uma vez. Estou certo ou estou errado? Então você vai ter que falar com o anjo, mas depois você vai ter que conferir na palavra, porque a palavra tem mais autoridade, entendeu? E aí você tem que conferir na palavra para ver se está certo aquela aparição de anjo. Para que você precisa de anjo para falar com você? Então, vai direto na palavra. A vontade de Deus. As pessoas procuram a vontade de Deus em anjo, em profecia, mas a vontade de Deus está expressa na palavra. Quem quer buscar a vontade de Deus de verdade, ele vai buscar na palavra. Quem vai buscar a verdade em anjos, em sonhos, é porque ele não quer ter trabalho de buscar a palavra, ele não quer buscar a Deus propriamente. Ele quer buscar fantasias. Então, nós... não existe isso. Vamos ler mais um texto aqui, Jeremias 29, 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel não vos engane. O Deus de Israel. Tem que começar tudo de novo, porque eu li a pontuação errada, dá outro entendimento, Porque assim diz o Senhor dos Exércitos,
o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não vos enviei, diz o Senhor. Uma outra coisa também que a gente podia até lançar uma... Alguém podia até perguntar isso, mas já que ninguém perguntou, eu vou responder. A gente lê a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia com a pontuação errada, dá um entendimento totalmente errado, distorce totalmente a palavra. E uma das coisas também que o povo tem interpretado a Bíblia errada é ler a pontuação errada. Dá outro entendimento. Tá certo? Amém?